Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14, que é o versículo que está no cartão, é o versículo do dia de hoje, em nome de Jesus. Se você não trouxe a Bíblia ou não tem o cartão, você pode acompanhar pelos nossos telões, nossos monitores. O texto sagrado diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Amém? Aqui nesse versículo há duas coisas importantes que eu quero comentar com vocês, e são as coisas mais importantes que o apóstolo Paulo mencionou nesse versículo. Paulo disse que por meio de nós, amém? Por meio de nós, segundo, ele manifesta em todo o lugar. Guarda essas coisas: por meio de nós e em todo lugar. Repita comigo: por meio de nós e em todo lugar. De novo: por meio de nós e em todo lugar. São as duas coisas principais que o apóstolo Paulo está falando aqui, que está relacionada a mim e a você. O apóstolo São Paulo disse que em todo lugar ele manifesta o cheiro do conhecimento, ou seja, a fragrância de Cristo, a presença de Deus. Nós, como filhos do Senhor, como filhos de Deus, nós fomos escolhidos para influenciar e não para sermos influenciados. Nós fomos chamados por Deus para mudar o ambiente e não para que o ambiente nos mude, para exalar o perfume de Cristo, para levar as pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus. A igreja de Cristo foi levantada por Deus para influenciar vidas, influenciar pessoas, influenciar homens e mulheres que estão no mundo perdido. Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer quando ele disse: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do conhecimento. Em todo lugar. Você vai trabalhar, lá você tem que manifestar o cheiro do conhecimento de Cristo. Você tem que exalar o perfume de Cristo no seu trabalho. Mesmo que as pessoas não conheçam a Deus, mesmo que as pessoas sejam idólatras, sejam pessoas que estão perdidas, nós temos a responsabilidade de exalar o perfume, a fragrância de Cristo a estas pessoas. Porém, há muitos que, infelizmente, ao invés de exalar o bom perfume de Cristo, estão exalando a podridão do pecado. Estão exalando o mau cheiro do pecado, o mau cheiro do engano, o mau cheiro que, ao invés de perfumar o ambiente, faz com que o ambiente se torne cada vez mal cheiroso, mais mal cheiroso ainda. Por quê? Porque a pessoa não está vivendo com o perfume de Cristo nela. E quando não se vive com o perfume de Cristo, você não consegue exalá-lo. Você exala a podridão do pecado. E ele está dizendo aqui que é em todo lugar. É no seu trabalho, é na sua casa,
é no dia a dia, é no lazer, é entre as suas amizades, exalando o perfume de Cristo, influenciando vidas. Se você é o tipo de cristão que é influenciado pelas pessoas do mundo, está errado. Você que tem que influenciar. As palavras daquelas pessoas que falam com você, elas não podem influenciar você a fazer o que o mundo faz. Você que tem que influenciá-las a fazer o que os cristãos fazem, a agir como os cristãos realmente agem, como a Bíblia Sagrada ensina, como a palavra de Deus nos ensina. Eu estava falando aqui na sexta-feira sobre Provérbios capítulo 13, versículo 17, e Deus me deu uma palavra muito importante dentro disso. A segunda parte do versículo fala que o embaixador fiel é saúde. O embaixador fiel é saúde. O que é um embaixador? O embaixador é aquele que representa um governo. Aquele que representa um governo. E nós representamos o governo. Que governo que nós representamos? É o do Bolsonaro? Não, é o governo de Deus. É o governo de Cristo. É esse governo que nós representamos. E como representantes do governo divino, do governo de Deus, nós temos que ser fiéis. Porque ele diz, o embaixador fiel. Eu tenho que ser fiel a Deus em todo o lugar. Em todo lugar eu tenho que ser fiel a Deus. Se alguém porventura, como diz o próprio Salomão em um dos seus provérbios, quando ele disse: se o pecador quiser te seduzir, não consinta que ele te seduza. Em todo lugar nós não podemos deixar que o mundo nos seduza. Muito pelo contrário, nós temos que simplesmente sermos fiéis a Deus, sabendo que Deus em todo lugar está, que todo lugar, por mais que nós possamos achar que Deus não está vendo, Deus vê a cada um de nós, não importa qual lugar. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então, onde nós estivermos, independentemente do lugar, nós temos que ser embaixador fiel. Fiel a Deus. Porque se eu for fiel a Deus, eu vou exalar o bom perfume. Eu vou ser o quê? Saúde. Porque o embaixador fiel é o quê? Ele é saúde. Você sabia que tem gente que tem um dom maligno de adoecer os outros? Tem gente que tem um diabo na vida deles que faz ele adoecer os outros. Você talvez já teve esse demônio na sua vida. Deus me livre, mestre Camilo. Quando eu falava isso na sexta-feira de manhã, um senhor levantou a mão e disse assim: o senhor tem razão. Não sei nem se ele está aqui hoje, mas vou dar o exemplo dele. Ele disse assim: olha, o meu irmão dava tanto trabalho para minha mãe, que ela chegou a adoecer e morrer do coração. Morreu. Por quê? Porque aquela pessoa deu tanto trabalho, que adoeceu o coração da mãe ao ponto da mesma morrer do coração. Tem gente que tem um mal na vida deles que adoece os outros. Ele vai adoecendo os outros, ao invés dele ser um embaixador fiel, ao invés de ele ser aquele embaixador que
leva saúde, faz as pessoas ficarem saudáveis com as suas palavras, com seu comportamento, com as suas atitudes, ele vai adoecendo os outros. Exalar o bom perfume de Cristo em todo lugar é isso. É você mudar o ambiente. É você ser saúde para os outros. Quantas pessoas muitas vezes estão adoecendo, mas você está adoecendo porque alguém está adoecendo você. Às vezes, relações estão sendo rompidas, casamentos destruídos. Por quê? Porque às vezes o cônjuge, o marido ou a mulher, ele não está sendo um mensageiro fiel, e ele está adoecendo o seu cônjuge, está adoecendo a pessoa com quem ele vive, com o seu jeito bruto de ser, com a sua maneira desrespeitosa de lidar com a mulher, de lidar com o marido, e isso vai adoecendo, vai deixando a pessoa cada vez mais doente, vai ficando doente. E não só a pessoa adoece, mas a relação entre marido e mulher também vai adoecendo. E chega um dado momento que eles ficam tão adoecidos, e a relação também fica tão adoecida, que aí qual é o final disso tudo? Vamos separar. Sabe por quê? Porque existe alguém que é doente, que adoece os outros também. Vai adoecendo, vai adoecendo, 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 até matar a relação entre marido e mulher, até matar a relação entre pai e filho, entre irmãos. Sabe por quê? Porque nós não estamos sendo fiéis a Deus. Porque o embaixador fiel é o quê? É saúde. Ele não adoece os outros. Muito pelo contrário. Ele faz com que as pessoas fiquem cada vez mais saudáveis. Melhor ainda. Eu pergunto para você: você tem sido embaixador fiel? Ou você tem adoecido os outros? Fica brigando com todo mundo, fica dando trabalho para todo mundo, que tem gente que só dá trabalho, adoece, vai adoecendo, 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 até a pessoa estar completamente com a sua vida física, mental, espiritual comprometida, porque adoeceu, gente. Isso é muito sério. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo em todo lugar, mudar o ambiente, fazer o ambiente ser saudável, fazer as pessoas que estão doentes emocionalmente a se curarem através da nossa boa palavra, através do nosso bom exemplo. Quando você pede alguém para fazer alguma coisa, essa pessoa não faz, isso não vai chateando você? Sim ou não? E aí aquela pessoa insiste a não fazer, você pede a pessoa: não, eu vou fazer, mas não faz. Se a gente não vigiar, adoece, a gente adoece. A gente se chateia, aí a pressão sobe, a raiva vem, a gente fica doente, pessoal. Tem gente que tem esse dom maligno de chatear os outros, de aborrecer os outros. Ao invés de eles aborrecer Satanás, o diabo, eles aborrecem os outros, têm o dom de aborrecer as pessoas. Você já ouviu aquele ditado que diz da ovelha negra da família? Quem é que já ouviu falar? Por que fala ovelha negra?
Por que usa isso? É porque aquela pessoa que dá trabalho, que adoece os outros, pelo seu jeito de ser, pelo seu comportamento. Você pode prestar atenção que na maioria dos casos, onde um casamento não foi à frente, é porque um foi adoecendo o outro e adoecendo a relação de marido e mulher. E aí, chegou onde chegou, deu o que deu. E aqui tem muitas pessoas que estão adoecidas. Já deveriam estar sendo embaixador de Cristo, que o embaixador fiel é saúde, mas ele está doente. Ele não consegue ser saúde para a vida de ninguém, porque ele não está bem. Ela não está bem. Ela não consegue exalar o perfume de Cristo, porque ela não está bem. E como eu falei aqui sexta-feira, tem gente aqui que está brigado com alguém. Quem é que está brigado com alguém aqui? Seja sincero. Está brigado com quem, filha? Seu namorado. Brigou com o namorado. Vai adoecer se continuar assim. Ou separa logo, sai fora, ou então a senhora vai adoecer. Vai ficar doente. Quem mais está brigado aqui? Está brigado com quem, filha? Está brigado com a senhora. E a culpa é dela. Mas só também tem cara que não é fácil não, viu? Essa carinha aí não nega não, viu? Vai ficar doente, minha filha. Está brigado com quem, homem? Não, aí está saindo do que eu estou falando. Não tem nada a ver. Quem aqui está brigado com alguém? Senhora? Só brigou com a sua filha? Só porque ela saiu de casa? Casou, a senhora está com saudade dela e chora. Aí quem é bobo é a senhora, né? Sabe por quê? Me desculpe falar assim, porque a Bíblia diz que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. A gente lança, a senhora já viu uma flecha que a senhora lança voltar? Não. A gente cria filhos e a gente lança, casou, vai viver a vida deles. Só tem que viver a sua agora, mulher. Entendeu? A gente não cria filho pra gente. Calma aí, minha filha. Só fala quando eu chamar. Fica, senão vai virar uma feira esse negócio aqui. Pelo amor de Deus. Então a gente cria filho, não é para nós. A gente cria filho é para casar e seguir o caminho deles. A senhora não foi assim? Não seguiu o seu caminho? Se a sua mãe tivesse ficado do jeito que a senhora está, hein? Então, mas não significa que ela vai deixar a senhora só na morte, porque a Bíblia diz que quando homem e mulher se casam, eles se formam uma só carne, e ele deixa pai e mãe, vai seguir o caminho deles. É o que a Bíblia Sagrada diz. E aí sabe o que acontece? Dentro disso tudo a gente vai deixando tudo isso nos adoecer. Está cheio de gente doente aqui. Quando a gente deveria ser saúde para os outros, a gente está doente porque a gente deixou os outros nos adoecer. Sabia disso? Você foi deixando. Pastor Camilo, casei com uma mulher que, pelo amor de Deus, essa mulher tem o dom de adoecer a gente. Casei com um homem que tem o dom de adoecer os outros. Mas você só adoece se você deixar. É ou não é verdade? Tem que vigiar. Tem que vigiar.
Aí você está brigado com alguém, está chateado com alguém. Aí você acha que você fala assim: eu não vou conversar com aquela pessoa mais não. Você acha que você está na crista da onde? Você está adoecendo e não sabe. É por isso que tem gente aí com a pressão alta, estressado, emocionalmente completamente abalado. Peraí, mas como é que eu posso não adoecer? Esse homem dá trabalho, essa mulher me dá trabalho. O embaixador fiel, seja fiel a Deus. Se prostra aos pés de Jesus, coloca tudo diante dele, você vai ver. Deixa Deus cuidar daquela vida. Você está querendo cuidar dela, você está querendo ser Deus? Deixa Deus tratar com a pessoa. Deixa Deus tratar com o seu marido, aquele estúpido. Irmão, fica quietinho, pois deixa eu pregar agora. A Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Então, o que acontece? É necessário que nós, como filhos de Deus, entendamos que, se nós formos fiéis a Deus, nós não vamos deixar que ninguém nos adoeça. Nós vamos ser saúde para os outros, ao invés de adoecer e deixar os outros nos adoecerem. É muito importante isso, mas muito, muito, muito importante. O embaixador fiel é o quê? Só tem um jeito de você ser saudável, se curar, é colocar no coração: vou ser fiel a Deus. Eu não vou mais brigar com fulano, com Bertano. Eu vou deixar Deus tratar com ele. Você quer tentar mudar a pessoa e você não tem o dom de mudar. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que convence do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que convence. Aí você está tentando convencer. Aí vira aqui a confusão. Marido chega em casa com a cabeça quente. Aí diz assim: tá vendo a geladeira? Queimou. Eu fiz a comida ontem para a gente comer hoje. Olha lá, estragou, azedou. E aí ele já solta aquela palavra que... Sabe que é a palavra que destrói tudo? Arrebenta com tudo. Tá vendo? Você não tem paciência comigo. Falei: mulher, quem não tem paciência é você. Eu chego aqui com a cabeça quente. Aí o pau quebra, adoece os dois. Adoece os dois, gente. Os dois ficam doentes. E não só os dois, mas a relação também fica doente. Não deixa nada adoecer você, senão você não vai ser saúde para os outros se você estiver doente. Não deixa nada adoecer você não. Tem gente que está lá, trabalhando, de noite, não, 15 minutos só de almoço, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, porque eu tenho que ter dinheiro, que não sei o que, aí vai. Ele deixa o trabalho adoecê-lo. Aí, ele fica bem de vida, mas não tem saúde para desfrutar do dinheiro que ele conquistou. O que adianta? O que adianta? Adoeceu e não tem como desfrutar de tudo que conseguiu. Aí você morre, sua mulher casa com outro e gasta todo o seu dinheiro. Gasta tudo. É melhor você ter o tanto que dê para você sobreviver e ter saúde para desfrutar, do que você querer ganhar o mundo inteiro, ter muito dinheiro e não ter saúde para desfrutar do que você conseguiu. Você se matou, morreu, está todo torto de trabalhar.
Aí você morre. Você sabe que todo mundo depois de morte que vira santo. Não, o fulano era uma benção, graças a Deus. Graças a Deus que me deixou rica. Ela já está mirando até outro para casar. Então vamos gastar o dinheiro que ele deixou. Vamos gastar, trabalhou, não desfrutou nada. Eu que estou vivo, ele já morreu, não vai desfrutar mais de nada. E ela está errada? Não. Quem morreu foi ela, foi o marido. Quem morreu foi o marido. Aí você deixa o trabalho te adoecer. Corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Diga, Deus me livre. Certo que na vida a gente tem uma época que a gente tem que acelerar um pouco mais no trabalho. Mas tem uma época que tem que desacelerar. E começar a desfrutar. Você trabalha tanto, vai, ó, a conta bancária vai ficando assim, ó, cheia. Mas a sua saúde vai ficando vazia. Seu relacionamento vai esvaziando. Você não tem um tempo para sair com a esposa. Por exemplo, hoje é domingo. Daqui a pouco eu vou terminar a reunião. Você deveria pegar a tua esposa, parar com essa pão durice e falar assim: vamos jantar fora hoje, almoçar fora hoje. Ela sai daqui e vai fazer isso. Tira ela do fogão. Tira do fogão. Leva. Não quer dizer que você vai fazer isso sempre, mas faça de vez em quando. Faz a sua saúde, o seu casamento, sua relação ficar mais saudável. Porque se eu fosse mulher, não aguentaria ficar dirigindo fogão não, irmão. Pelo amor de Deus. Dirige, pilota fogão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pilotando fogão. Quem é que pilota fogão aí? Nossa Deus. Até homem está pilotando fogão também. Então é ela que tem que te chamar e pagar a conta. A senhora vai chamar ele para comer fora e pague a conta, mulher. Dá o seu jeito. Dá o seu jeito e pague a conta. Pague o almoço. Mas voltando aqui. Aí a relação fica o quê? Fica doente. É ou não é verdade? São Paulo disse para nós exalarmos o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo faz mal? Só faz bem. Só faz bem, só melhora, só edifica. Agora, o perfume que não é de Cristo, já passou aquele perfume que você fica tchá, 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 tchá. Aí fica aqui espirrando, porque, né? Então, preste bem atenção. Seja quem traz saúde para os outros, e não quem adoece as pessoas. Quem aqui já deu trabalho para os pais? Seja sincero, tá vendo? Quanta dor de cabeça você já não deu para eles? Adoeceu seus pais. Chegando tarde em casa, pai esperando, olhando no relógio, contando a hora de você chegar, e você lá nem para fazer uma ligação. Chegando em casa com a cara cheia de cachaça, a cara cheia de pinga. Os pais olhando para você assim. Você acha que seus pais criaram você para ser isso? Não. Sabe o que você está fazendo com seus pais? Está adoecendo eles. Embaixador fiel é saúde, gente. Tem situação que o casamento chega num nível de doença tão profundo, que a mulher disse: eu não quero mais ver esse homem na minha frente.
ele vive na brutalidade a vida toda. É igual aquela mulher, apanha do marido a vida toda, aí depois o marido vem dizer eu te amo, ela vai acreditar? Não vai acreditar. Que adoeceu a mulher tanto. Você vai perder teu casamento se você não parar com isso. Não parar de adoecer o seu cônjuge, não parar de adoecer a pessoa com quem você casou. Talvez ela não demonstre isso, mas lá no quarto ela chora, ele fica chateado. Vai acabar. Aí depois você vem aqui para a gente orar e vai colocar a culpa no diabo. Me perdoe, mas você que está sendo o diabo. Sabe por quê? Porque quem conhece o que é certo e faz o que é errado, tem responsabilidade pelo errado que fez. Porque uma coisa é você agir na ignorância do seu conhecimento. Outra coisa é você estar ciente que aquilo está errado e mesmo assim fazer. Você age em desconhecimento é uma coisa, e agir conhecendo é outra. Está entendendo, filha? O embaixador fiel é saúde. Agora, nós fomos escolhidos para influenciar. Influenciar para o bem e não para o mal. Eu vou dizer mais ainda. Se você está aqui e está brigado com alguém, principalmente da sua família, você trata de chegar lá e conversar com essa pessoa, senão você vai adoecer e ela também. É a mesma coisa você tomar um copo de veneno por dia e achar que aquela pessoa que vai morrer, quem vai morrer é você. Não vale a pena. Não vale a pena. Entrega para Deus. Coloca diante de Deus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Diga sai para lá, demônio. Em nome de Jesus.